Boa noite e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estou muito alegre, acabei de chegar do culto e meu coração está ardendo para fazer esta live ou uma mensagem, né? E quero pedir a você que é inscrito no canal, você que não é, se inscreva. E você que já é inscrito, dê um like ou se inscreva para que este vídeo ganhe proporções na internet e assim você seja um auxiliar na mensagem de Cristo para avançar e chegar àquelas pessoas que ainda não foram conhecedores da verdade, que estão trilhando pelos caminhos de morte. Então, querido, eu quero que você me ajude a propagar, publique esse canal na sua rede social e assim você está sendo um cooperador da Palavra de Deus. Aqui a instituição não é nenhuma financeira, mas é amor de Cristo no coração para que a gente leve este evangelho, né? E eu quero aproveitar, mostrar através dessa mensagem como você deve preparar um esboço para ser um pregador da palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia, você que vai ler, e em Romanos capítulo 3, versículo 23, é um texto bastante conhecido de nós, cristãos, né, onde fala da grande misericórdia do Senhor. Diz assim, Mateus capítulo 23, versículo 23, perdão. Pois todos pecaram e carecem. Algumas traduções está escrita destituído da glória de Deus estão. Essa aqui diz carecem da glória de Deus. Aí vem no 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, agradecemos a Deus por essa leitura e quero dizer a você, querido, que esta palavra quer dizer que nós estávamos todos debaixo da condenação por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. E não foi essa a obra que Deus queria trazer na sua criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus fez o homem, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E ele criou o homem perfeito, o homem não morreria, o homem teria vida eterna, amém? Aleluias! O homem seria uma criatura que ia viver eternamente. Nós chegamos a alguns dos profetas antigos, como é o caso de Noé, viveu aí seus 600, 800 anos, não lembro agora, e outros que até 900 anos. Por quê? Porque o pecado ele entrou no mundo. O homem era para ser eterno. O homem ele tinha, aleluia, um corpo perfeito. Não havia morte naquele homem. Esse homem, a Bíblia diz que todas as tardes o Senhor descia e ia passear com Adão no paraíso, conversando com Adão, como é que foi o teu dia, creio eu, né? Ali prosando, papeando com Deus e Adão. E Adão não sentia nenhum impacto da glória de Deus, porque o seu corpo era perfeito. O seu corpo era uma criação divina, era uma perfeição. Mas o Senhor ele deu uma ordem a Adão para que Adão comesse de todos os frutos ali do jardim do Éden, exceto aquela árvore que estava no centro do jardim. Amém? Então eu creio que aquela árvore do meio, do centro do jardim, ele disse para Adão que era a árvore do conhecimento, né? Não coma porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu creio, uma crença minha, não é bíblico, que aquela árvore poderia ser uma árvore igual às demais que estavam ali no jardim. Porém, Deus estava ali testando a fidelidade de Adão. E quando nós somos proibidos de cometer alguma coisa, é justamente aquilo que o inimigo começa a nos aguçar, a participar, a fazer. O apóstolo Paulo, certa feita, ele diz, as coisas que eu quero fazer, estas eu não faço, mas as que eu não quero, estas eu faço. Ou seja, as coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz que a perfeição era no homem. O homem foi feito para viver eternamente, louvado seja o nome do Senhor, porque as coisas que Deus cria são todas perfeitas, né? Amém? Então, querido, Deus podia conversar com Adão face a face. Adão hoje, se Deus conversar conosco, descer
e vier a este mundo em glória, nós não suportaremos a glória, porque a morte tomou proporções em nossas vidas. Então, em 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz que, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: os que morreram, não queremos que sejais ignorante quanto aos que dormem, porque os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois diz assim, ao ressoar da trombeta, né? Nós que estamos vivos seremos transformados em um novo corpo. Um corpo semelhante ao de Jesus. Para quê? Para que possamos suportar a glória de Deus. Por isso que o homem, quando morre hoje, ele não vai para o céu. Deus habita no terceiro céu, segundo os estudiosos. E o seio de Abraão, ele era na terra. Todos desciam, parábola do Lázaro e o rico e o pobre. Ali afirma que o homem morria e ele ia para prisões espirituais, porque não havia vindo ainda o Salvador Jesus. Então não havia salvação ainda para o homem por causa de Romanos 3:23. Então todos desciam ali. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Jesus, na sua morte na cruz, ao terceiro dia, nesses 3 dias, ele desceu à mansão dos mortos, ou seja, onde estavam presos os espíritos, em prisões espirituais, e pregou ali para eles e todos que creram nele. Ele agora subiu e levou para o primeiro céu, aonde hoje é estabelecido o seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, hoje um servo de Deus, um cristão em Cristo Jesus, quando morre, ele vai para o alto, mas não para o céu. Ele sobe para o seio de Abraão, para aguardar o quê? Aguardar a volta de Jesus. Então o homem estava condenado. E Jesus quando foi ali na mansão, ali onde estavam os mortos presos, os espíritos presos em prisões espirituais, ele não foi pregar o evangelho como nós pregamos nos dias atuais, sobre a volta de Jesus, sobre a salvação em Cristo Jesus. Ele foi lá e disse: eu sou aquele a qual a lei do Senhor dizia que viria o Messias de Israel. E todos creram, porque viram realmente ali a promessa da lei diante deles. Louvado seja o nome do Senhor. E creram e foram levados. Mas o homem agora debaixo do pecado, né? Ainda não estão no céu salvo, não estão lá. Nós, pela misericórdia de Deus, o homem estava condenado à morte na lei. A lei, ela trazia uma sentença de morte para o homem por causa de Romanos 3:23. Porque ninguém conseguiria viver a lei, os 613 mandamentos, e cumpri-los, porque nós somos pecador, o pecado está em nós. Então jamais o homem conseguiria cumprir a lei e adquirir a salvação. A lei, ela é santa, a lei, ela é justa e a lei é perfeita. E o homem, Romanos 13:23, pecou, louvado seja o nome do Senhor. E agora haveria necessidade de Deus providenciar e demonstrar a maior declaração de amor, que nós vamos ver agora. Então preste atenção. A lei, ela nos condenava porque o homem não conseguiria. Porque nós vamos ali em Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito: aquele que tentar se justificar pela lei e tropeçar em apenas um dos mandamentos serão condenados por todos os demais. Então ao homem seria impossível conseguir cumprir todos os 613 mandamentos que a lei, a Torá, nos trazia. Mas Jesus teve misericórdia. A justiça de Deus exigia a nossa morte. Mas Jesus, ele veio ao mundo com João 3,16, a maior declaração de Deus de amor para com o homem. Ele envia o seu Filho para vir a este mundo. Para quê, querido? Ele veio para cumprir toda a lei. E assim ele fez. Por que Jesus cumpriu a lei?
porque o homem jamais teria condições de cumprir todos os mandamentos da lei e atender assim à justiça de Deus. Por quê? Porque a lei ela é santa, perfeita e justa, e o homem jamais foi depois do pecado. Mas aí haveria de vir alguém que fosse santo, justo e perfeito, Jesus Cristo, para cumprir a lei. E assim ele veio. E cumpriu toda a lei, mas a lei exigia a morte daquele para satisfazer a justiça de Deus. E assim foi, porque a Bíblia diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E Jesus não é maldito, ele se fez maldição. A Bíblia diz, queridos, que os nossos pecados foram sobre ele. E Jesus no Monte Sênime, ele ali, quando ele começou a orar com os apóstolos, a Bíblia diz que do seu corpo saía suor de sangue. Aleluias! Em forma de sangue. Sabe por quê? Deus estava revelando a ele o sofrimento que ele haveria de passar para resgatar a mim e a você que crê no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus mostrou a ele, eu creio assim, é uma crença minha porque não está na Bíblia, mostrou a ele também que o homem a qual ele veio para salvar, cuspiria na sua face, colocaria uma coroa de espinho na sua cabeça, colocaria uma cruz de madeira pesada para que ele levasse aonde ele seria propriamente crucificado. Que amor é esse? E a Bíblia diz que Jesus lá crucificado, de braços abertos, em momento de dor, e os fariseus ali, e os romanos zombando dele. E a misericórdia de Deus é tão grande, querido, que não quer que ninguém se perca, que ele ainda diz, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Que amor é esse? E a Bíblia diz, querido, que Jesus morreu em nosso lugar. Ele se entregou. Mas o que doeu mais nele não foi a crucificação, não foi a coroa, não foi a cruz. O que doeu nele foi um homem santo, nascido em santidade divino, levar sobre si os pecados que nós cometemos nesse mundo, para nos abrir a porta do céu e nos perdoar de todo o pecado, de toda a iniquidade. A Bíblia diz que Jesus se entregou em nosso lugar para que não pudéssemos ser feitos dessa maneira conosco. E a cédula de condenação que estava contra mim e a você foi cravada na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda a Bíblia diz, querido, que ele desceu à mansão e ali ele resgatou todos aqueles que morreram no período da lei. Por isso que o Senhor nos tirou debaixo da lei, da condenação eterna. Jesus nos comprou e nos selou com o Espírito Santo dele. Como eu estava falando no início, 1 Tessalonicenses capítulo 13, a Bíblia diz que nós seremos transformados, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e a hora é essa, já está se aproximando, a qual o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, descerá neste mundo e virá até as nuvens buscar os que estão, seremos transformados para poder suportar a glória de Deus. Para podermos estar com ele para sempre. E ele virá até as nuvens e encontrará com aqueles que viveram na sua palavra. Mas não pense que é fácil a luta. Não pense que o inimigo vai desistir de mim e de você. Porque Deus sofreu na cruz, mas ele viu que Deus revelou a ele quantos estaria hoje nas igrejas glorificando o nome do Senhor. E por isso ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. E também ele diz, eu serei levantado no madeiro e atrairei muitos para mim. Então, queridos, Jesus fez esse sacrifício em meu e em seu lugar. Não quis nada de nós, apenas que nós nos arrependamos. Apenas que nós entreguemos as nossas vidas a Ele. Porque em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, está escrito o que é a igreja de Cristo. A Bíblia diz, querido, assim no capítulo 6, 19, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele, proveniente de Deus, habita em vós? Eu sou o templo, eu sou a igreja
de Cristo. Você, querido, que aceitou Jesus, que entregou a tua vida, você é a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mesmo provou isso quando ele estava passando em frente ao templo e disseram para ele disse, destruí o templo e em 3 dias eu levantarei. E os romanos cegos pensaram que ele estava se referindo ao templo, mas o templo era ele, porque ele era templo de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nem eu nem você merece habitar dentro de mim e de você o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que escreveu a tábua da lei de condenação, agora pela misericórdia, ele está morando dentro de mim e de você. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo, ele te comprou com sangue, ele atendeu à justiça de Deus, porque Deus é um rei, não poderia voltar contra a sua lei. Ele não podia anular a lei tinha que ser cumprida e foi cumprida pelo seu Filho Jesus, para nos resgatar e nos reconciliar com Deus novamente. Há um futuro brilhante para você que entregou a tua vida a Jesus. Mas cuidado, porque o inimigo ele não desiste. O inimigo sabia que no princípio da igreja primitiva, ele matava as pessoas, ele atacava de fora para dentro, usando aqueles imperadores para perseguir, para queimar, para degolar os cristãos. E ele, sabendo disso, o diabo, que ele quanto mais matava, mais as pessoas morriam e iam para o seio de Abraão. Ia para o céu, vamos considerar. E ele entendeu que ele estava trabalhando em favor do céu. Mas ele despertou para isso. Porque quando ele mais matava, mais crescia a igreja do Senhor na terra. A igreja do Senhor só cresce mais na tribulação. E é por isso que a tribulação vai vir nos últimos dias. Para que as pessoas possam crescer e se filiar mais a Deus. Então, amados, a Bíblia diz que o diabo cansou de matar de dentro para fora fisicamente, porque ele matava e os cristãos não negavam a Cristo, e com isso morriam salvos. Ele estava a serviço do céu, mas hoje ele percebeu, e hoje ele está entrando na igreja, se disfarçando de ovelha, mas por fora ele é pele de lobo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está matando hoje espiritualmente, ele está matando as pessoas espiritualmente para afastá-las de Deus, para em breve ele matar eternamente. Você entendeu esse mistério? Primeiro ele te mata espiritualmente, separando você de Cristo. Quantas pessoas estavam indo na igreja caminhando e agora diz, eu saí da igreja porque o pastor falou isso e isso, eu saí da igreja porque o obreiro falou assim comigo, me ofendeu. E assim, querido, ele sai, ele consegue obter a vitória no seu trabalho, afastando você de Cristo para poder te matar no dia da condenação. Porque a Bíblia diz para nós sermos fiel até a morte. E te darei a coroa da vida. Te darei a coroa da vida eterna. Então, querido, que você não desista. Porque o inimigo ele vai cada dia mais ficar furioso. Porque ele sabe que os seus dias estão chegando. Querido, nós estamos vendo a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. Olhe para a política, olhe para os sinais no céu, olhe para os acontecimentos que estão vindo sobre a terra, de muitas tribulações, alagamentos, tremores na terra, com sinais nas nuvens. Isso aí são sinais que ele deixou que aconteceria. Ele está vindo. E não queira ficar aqui, querido, quando essa igreja for tomada da terra. O inimigo ele trabalha de várias formas. Deus nos tirou de debaixo da lei, mas tem pessoas aí se dizendo cristão, mas que estão levando as pessoas para cumprir os 10 mandamentos, dizendo que você tem que obedecer os 10 mandamentos. Não, você tem que seguir os ensinamentos de Cristo, porque quando Cristo ensinou, ele não deu a lei de Moisés, ele deu foi os seus ensinamentos, e ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu digo que eu vou ser salvo pela lei, querido, eu estou dizendo com meus lábios que eu tenho a mesma capacidade do Filho de Deus, que eu vou cumprir e vou salvar a minha alma com as próprias obras da minha mão, porque sou eu que vou poder cumprir.
Se eu pudesse cumprir a lei, Jesus não teria vindo para cumprir a lei no meu lugar. Quando eu digo que eu sou capaz de cumprir a lei, eu estou afirmando, eu sou santo, justo e perfeito, porque a lei ela só poderia ser cumprida por uma pessoa com essas características. Eu estou dizendo também que Jesus veio e morreu à toa, porque eu posso cumprir a lei. Pode não, querido. Porque hoje você cumpre um mandamento e amanhã você tropeça no outro. Existiu o tempo da lei. Nós estamos agora na nova e eterna aliança. Aliança no sangue de Jesus. Ele já derramou o seu sangue para que eu pudesse reconciliar com meu Deus, atender à justiça dele. Cuidado, leiam a Bíblia, não fique só pelo ouvido, seja um crente de Bereia, o pastor pregando e você tem que estar ali, você não fique vendo o vídeo e seguindo os ensinamentos, não, querido, vá pela Bíblia, confira. É a Bíblia que é a palavra de Deus. Mas o inimigo usa muito, porque o apóstolo Paulo diz, olha, sairão muitos anticristos do nosso meio. São pessoas que estiveram na igreja que têm um outro pensamento colocado não por Deus, mas pelo inimigo, distorce o evangelho para levar um outro evangelho diferente do que Cristo dá. Sabe o que o apóstolo Paulo diz em 1 Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Se um anjo do céu descer, ou um de nós mesmos pregar um outro evangelho, além desse que nós temos pregado, seja anátema. Aonde você vê Jesus pregando que eu tenho que guardar sábado? Aonde você vê Jesus pregando na Bíblia de que eu tenho que ficar debaixo da lei? Aonde você vê nenhum apóstolo pregando que eu tenho que cumprir a lei? Mas a lei de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e não a lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi estabelecida apenas para o povo judeu. Os gentios estão fora. O plano do gentio aconteceria agora na graça. Ele usou o apóstolo Paulo para trazer o seu evangelho ao gentio que somos nós. E que Deus te abençoe. Que você verdadeiramente use este vídeo para evangelizar, para despertar as almas que estão dispersas. E fique firme na presença de Deus, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Mateus capítulo 24, querido, afirma que no final dos dias pregariam outro evangelho. O que estão pregando nos dias atuais, querido? Pregando que Jesus morreu na cruz para me dar um carro novo. Estão pregando que Jesus morreu na cruz para me dar uma mansão. Estão pregando que Jesus morreu na cruz para me dar uma empresa, eu ser empresário e ter empregados. Não, Cristo não morreu para isso. Cristo morreu para comprar algo que dinheiro do mundo não compra, a minha salvação e a sua salvação. Cuidado. O sábado já veio. O nosso descanso está nele, em Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Ele mesmo disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu der, no seu ventre, fluirá um rio de águas. Entendeu? Você hoje é a igreja, Cristo, o seu Espírito de Cristo habita em você. Por quê, pastor? Porque ele veio morar em mim e em você. Quando você aceita Jesus Cristo, o demônio que estava levando tu para a bebida, o demônio que estava levando tu para o adultério, o demônio que estava te levando para a morte, ele bate em retirada porque passa a ser a habitação do Espírito Santo. E sabe qual é a habitação do Espírito Santo na mente? Para que efeito? Para nos transformar, nos renovar, segundo o nosso Salvador, para que quando a trombeta tocar, eu tenho que estar de pé de igualdade, porque a alma e o corpo estão caídos, mas o Espírito que está em mim, ele veio de Deus. E a missão dele é restaurar a alma, restaurar o corpo, porque nós somos uma trindade. Nós somos a trindade de Deus, corpo, alma e espírito.
Aleluias. Então, querido, esta palavra, ela vai fazer com que meu corpo se santifique, que é o templo dele, a minha alma se santifique, me conscientize da necessidade de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, para que eu possa ser arrebatado naquele grande dia. Porque eu quero dizer para você, quando a igreja dizer subir, o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra, e aí você verá, porque hoje você vive, você está vivendo uma vida normal, porque o Espírito Santo de Deus está na terra, não está impedindo do anticristo assumir, mas virá o dia que ele levará a sua igreja daqui e a salvação vai ficar difícil. Porque a salvação só será por aqueles que entregarem a própria vida por ela. Hoje, Cristo morreu por mim e por você. Ele deu a sua vida para que eu e você recebêssemos a vida eterna que só está em Cristo Jesus. Não há vida eterna em outro caminho. Por aí se pregam muitas religiões, querido, mas só Cristo pode restaurar a mim e a você. Cuidado que tem muitos lugares disfarçados de igreja que estão pregando um outro evangelho. Um evangelho que não foi pregado pelos apóstolos, mas um evangelho falso. Um evangelho de perdição. Há muitos caminhos que parecem caminho da vida eterna, mas que no final, por não ter Cristo, é caminho de morte. O provérbio fala sobre isso. E Deus ama tanto a mim e a você, que está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, não é uma matéria, não é as casas, não é os carros, não é nada. Apenas Deus amou o mundo, amou a humanidade, que deu seu Filho, o melhor de si, para que todo que aquele nele crer não pereça. Jesus, ele não veio para condenar ou para julgar o mundo, porque Jesus hoje, ele é Salvador. Jesus hoje, ele é o nosso Salvador. Mas virá o dia que ele vai retornar a este mundo, mas não agora como Salvador, mas ele virá como justo juiz, para trazer juízo à humanidade rebelde. Aqueles que ouviram dos meus lábios, de seu e de outros, que Jesus salva, que morreu por ele, não creram. Preferiram levar uma vida devassa. A Bíblia diz que ele virá julgar. E eu quero alertar você nesta noite, que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque ele não quer que ninguém se perca e vá para lá, porque ele sabe a tremenda dor e a agonia, a angústia que é lá. Por isso ele nos alertou constantemente. E que Deus te abençoe, querido. E que você possa, neste vídeo, dar um like. Que você possa, nesse vídeo, publicar nas suas redes sociais. Mostrar para alguém da sua família que ainda não tem esse conhecimento. E para você que está começando a pregar, você que está desejoso de trazer a mensagem da palavra, guarde essa mensagem, pratique ela. É uma mensagem evangelística. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E assim eu paro por aqui.